Boa noite, irmãos. Vamos, antes de mais nada, fazer uma oração para tirar a nossa tensão. Eu sou pastor na mensagem desde 1971. E todas as vezes que eu subo no púlpito, a barra da calça treme. Nós somos seres passíveis de tensões, né? Vamos fazer uma oração para que a calma do Espírito tire todas as nossas tensões. Pai, em nome do Senhor Jesus, que derramou o seu sangue por nós, e por esse sangue vivemos, sobrevivemos, atravessamos mares tempestuosos, atravessamos momentos difíceis, também nos deleitamos nos momentos maravilhosos, que a Tua presença vem nos acalmar, que a Tua presença vem nos dar calma, como naquele dia quando os discípulos ficaram todos apavorados, tensos, quando o mar se agitou e o Senhor estava ali com eles. E o Senhor levantou-se, levante também, ó Pai, sobre este momento cá conosco e acalme tudo que não vem nos tranquilizar, que o nosso momento seja um momento bom, que o nosso momento seja um momento de proveito e que, acima de tudo, o nosso momento nos revele que Ele não se ausentou de nós, que Ele está aqui conosco, Pai, no nosso barco, viajando conosco. Ele nunca nos abandonou, Ele apenas mudou de ofício, Senhor. Ele apenas está operando de forma diferente num momento como este. Mas nós cremos nisso. Colocamos nossa fé e nossa confiança nisso, Pai, em nome de Jesus. Amém. Podeis assentar. Antes gostaria de dizer também do nosso prazer, da nossa satisfação em estar aqui nesta nova casa com o pastor Raimundo. Como ele próprio disse, somos companheiros na batalha há muitos anos. Já passou muita água debaixo da ponte, né? Já passou água suja, já passou onda, já passou calma, e já passaram muitas coisas. E eu, quando vi pela internet a casa, a nova casa, fiquei desejoso de vir um dia. Prometi para a esposa que uma hora nós estaríamos aqui. E aqui estamos nós. Ela veio comigo e trouxe conosco a netinha. Ora é uma neta, ora é a outra, porque senão as duas brigam. Vou nessa viagem, aí eu que vou com o senhor, né? Então vieram comigo a Marli, que é minha esposa, e a Manuela. Fique em pé aí, por favor, para a igreja ver a beleza de vocês duas, né? Vire para a igreja aí, pode virar para a igreja. Isso. Graças a Deus por isso. Agradeço muito a irmã Sueli pela acolhida. Fiquei até preocupado com a irmã Sueli ontem, o tanto que ela trabalhou. A missão de uma mulher numa cozinha, olha, é de maridos parar e pensar, né? Quando ela correu para lá, para cá, e um monte de gente chegando para comer. Parece que ela não estava esperando tantos assim, não é? Mas ninguém ficou sem comer e ainda acabou sobrando, né, Marcelo? Muito obrigado pela sua atenção, pela sua bondade conosco e a todos vocês. Fiquei sabendo que vieram alguns irmãos para estar conosco. Agradeço a deferência, agradeço algumas palavras de elogio, mas todo mundo sabe que eu sou um homem que tem um ofício, somente o ofício de pastor local, não pretendo ser mais do que um pastor local. Nunca pretendi, Deus sempre me deu esta convicção, e se eu conseguir, se Ele me der a graça de conseguir levar aquele rebanho
os eleitos que estão ali conosco até o rapto, é tudo que eu quero na minha vida. Tudo que eu quero na minha vida. E qualquer pastor, qualquer ministro de igreja só levará seu povo ao rapto se ele tiver a palavra verdadeira, se ele tiver a palavra exata, né? Então, eu creio que muitos irmãos lá em Belo Horizonte, hoje não tem culto lá, estão conectados conosco. Então, eu quero cumprimentar a todo mundo, recebo o nosso abraço, em nome de Jesus. Foi ontem? Ontem nós estivemos aqui no programa, mas quanta gente de Belo Horizonte, viu, irmão Raimundo? Mas não é só porque eu estava aqui, não. O meu povo te ouve muito, especialmente no programa que o irmão Neville está à frente aí nesse programa aí, né? Eles, todas as vezes, mandam bilhete para mim, isso e aquilo, mas não como submetendo aquilo à minha apreciação, mas como algo bom que eles receberam, né? Por quê? Porque eu liberei eles para ouvir. Pode ouvir para vocês crescerem. Eu não sou dono do rebanho, né? Então, é claro que eu ouvi primeiro, né? Claro que eu ouvi um ou dois primeiro, para depois falar, mas como eu não sou dono do rebanho, eu sou um obreiro, não sou dono da obra, então eu quero que o meu povo ouça tudo que Deus quer que nós ouçamos. Esta noite eu vou tomar um tema bem simples, a minha mensagem é mais rasa um pouco do que vocês têm acostumado a ouvir. Por quê? Porque eu fui um dos últimos homens antigos que creu na abertura da palavra, creu nesta luz do que Deus está fazendo conosco. Então, quantas mensagens nós já temos traduzidas, mais ou menos, irmão? Todas, de todas as gráficas. Uns 400. Imagine um velho de 72 anos ler como tem que ler. Acabei de falar para o irmão Raimundo, essa viagem e outra que eu fiz há alguns dias foi para descansar. Foi para tirar a tensão do encontro, porque a preparação do encontro em Belo Horizonte é uma logística muito grande mesmo. E hotel para uns, nós quisemos dar alimentação para todos que forem, vocês não vão pagar alimentação. Infelizmente a igreja não deu conta de pagar o hotel, né? Mas fizemos tudo que pudemos para arranjar os hotéis bons, limpos e mais próximos para vocês, para aqueles que porventura forem. Inclusive, vocês sabem que Belo Horizonte também, como Curitiba, é sede da Copa do Mundo. Então, um verdadeiro canteiro de obra, hotéis novos. E nós tivemos a felicidade de fechar um hotel só para os cristãos. E barato, relativo aos outros preços, é barato. E a 200 metros da igreja. Não vai gastar gasolina, não vai ter perigo de ser assaltado, é pertinho, né? Quando fala perigo de ser assaltado, os outros pensam que é um inferno lá, mas também não é assim, né? É igual o Rio e São Paulo. Os outros pensam que se for em São Paulo vai ficar um pedaço de sua cabeça lá. Não é bem assim. Mas é a mídia que faz esse estardalhaço todo. Mas, então, antes de eu ler a Bíblia, eu quero dar as boas-vindas para quem puder ir. Eu creio que será muito bom, creio mesmo. Por que eu creio que será muito bom? Devido à dificuldade e às lutas que nós estamos enfrentando. Não é normal, o pastor Raimundo sabe disso. Não é normal, o diabo está incomodado com alguma coisa. Não é? E o profeta Mombrana disse, uma igreja, um ministério local, não somente um ministério pessoal de um homem, mas uma igreja, um ministério que não sofre contradições, perseguições,
quando ele está atuando mesmo e tentando enfrentar, é porque o diabo não está incomodado com aquilo. Não é verdade? É um evento que deve incomodar a Satanás. Por isso, eu creio que cada um de vocês que forem trará a sua porção devidamente distribuída por Deus, né? Então, o nosso tema nesta noite, vamos ficar em pé, muito simples. E não vai pensar que minha mensagem aqui é do tamanho da escola dominical lá também, não, né? Porque nossas escolas lá eu faço de propósito, porque eu estou acostumando o meu povo a entender o que é culto. Eu estou começando a fazer o meu povo, melhor dizendo, entender o que é culto. Culto é uma reunião que nós não deixamos compromissos particulares para trás para serem resolvidos. Nós resolvemos nosso compromisso primeiro e depois nós vamos para o culto. Porque senão você e eu vamos ficar divididos entre Deus e o mundo, né? E quando nós adentramos uma igreja para uma reunião, especialmente de escola dominical, o mundo fecha nas nossas costas. Nós não devemos vir para a igreja com preocupação de voltar disso, daquilo. Deixei minha mãe, deixei meu parente lá, ou deixei uma duplicata para pagar, que eu pago o juro, mas fico mais tempo. E assim por diante. Velho pregador, se ele se deixar ele pregar, ele vai corrigir o povo do outro pastor, né, irmão? Não que vocês precisem de correção, mas pensa que está diante da sua igreja. Vamos abrir as nossas Bíblias. Marcos capítulo 8, versículo 8. Já deve estar na tela ali. Mais uma vez eu quero cumprimentar também os internautas, as pessoas que estão conosco fora de Belo Horizonte, né? Um abraço bem fraterno, bem apertado mesmo. Marcos. Um diácono, por favor, pegue meus óculos ali. Tem vezes que eu perco meus óculos, quando eu vou ver, está na minha cara, no meu rosto, né? Marli que ri de mim. Agora, ela só ri depois que eu estou velho. Quando eu era novo, ela não ria, não. Né? Marcos 8, 8. Está escrito assim, ó. Está escrito hoje, deixa-me ver se é isso mesmo. Não, não é. É Mateus 8:8. Eu falei Marcos, mas é Mateus. Acontece com muita frequência isso. É sobre o diálogo de Jesus com o centurião de Cafarnaum. Desde o verso 1 até o verso 8, aliás. E entrando Jesus, todos acharam? E entrando Jesus em Cafarnaum, Vejam, acompanhem o desfecho, o acontecimento, a aproximação, para vocês verem que há um propósito de trás disso. Há um propósito, e não é um propósito momentâneo apenas, é um propósito que se estenderia até os nossos dias, até a abertura da palavra. Né? Não é só uma narrativa com dois personagens. Há um propósito de Deus embutido por trás disso. E entrando Jesus em Cafarnaum, chegou junto dele um centurião rogando-lhe e dizendo: Senhor, o meu criado jaz em casa paralítico e violentamente atormentado. Uma das coisas que o Espírito me levou a extrair daqui é que esse homem era diferente de muita gente que tem criado. Muita gente, quando tem criado, e os criados de hoje normalmente são os nossos funcionários, os empregados, os operários, são quase como peças descartáveis, não são pessoas. Nós temos, às vezes, as temos como pessoas sem sentimento, como se elas não tivessem uma família, como se elas não tivessem sentimento,
como se elas não tivessem direitos, como se elas não valessem nada, como diz o mundo, como se elas fossem um zero à esquerda. Mas este homem amava o seu criado. O seu simples criado lhe era importante. E esse homem, para ser assim, ele tinha que ter algo de Deus dentro do coração dele, semente. Não era só um sentimento que os espíritas têm pelos outros. Não era sentimento. Não era sentimento, era amor divino. Amor não é sentimento. Amor é uma pessoa. Amor nunca foi sentimento. O divino não. Amor é uma pessoa, é Cristo. E Cristo tem uma mente que vê antes, como disse o Neville, uma mente profética. A mente de Cristo é uma mente profética. E aqueles que são dele também têm essa mente profética, para enxergar as coisas. E ele enxergava que um criado era um ser humano, que um criado era uma pessoa digna de receber atenções, até a ponto de que ele se humilhou sendo um centurião, portanto, um comandante de 100 soldados, teve que se humilhar para um carpinteiro. O quanto o criado era importante para ele. Amém? Então vamos lá. E dizendo: Senhor, o meu criado jaz em casa paralítico e violentamente atormentado. Portanto, ele era opresso, oprimido pelo diabo. E Jesus lhe disse: eu irei e lhe darei saúde. Olha, agora olhe para você ver a resposta dele. A palavra-chave. Na mensagens ouvi, mas agora vejo, eu vou ler para vocês. Irmão Brana fala da palavra certa. Ele explora essa palavra certa. Porque palavra tem poder. Poder destrutivo e poder construtivo. E especialmente depois dos selos, nós temos cuidado com as palavras. Temos ou não temos? Não é? Porque nossa boca também se torna a boca de Deus, não é? Então, e o centurião respondendo, disse: Senhor, não sou digno de que entres debaixo do meu telhado, mas dize somente uma palavra e o meu criado sarará. Aquilo moveu não só o coração de Jesus, moveu os céus inteiros, diz o profeta. Aquilo moveu todo o séquito. Aquilo houve uma mobilização geral no céu, diz o profeta, em favor de um criado, por causa de uma palavra certa. Amém? Podemos orar agora. Agora você pode fazer a oração que você quiser. Você pode soltar a sua voz para Deus ouvi-la, não é? Embora Deus não precise que ninguém grite com Ele, mas é bom que você expresse. Pai Celestial, estas pessoas dependem do Senhor para tudo, como eu dependo para pregar agora, Pai. Por isso te rogo a Deus que em nome de Jesus apanhe cada oração, Senhor, cada frase, cada necessidade, porque o Senhor conhece os corações e sabe ir, Senhor, até a mais profunda necessidade e ver, ó Deus, o quanto aquela pessoa precisa daquilo. Por isso, ó Jesus, pelo amor do Senhor, nós rogamos, se alguém está orando por um filho, por alguém doente, por si próprio, seja lá o que for, Pai, ouça a oração desta pessoa e toma conta desse ambiente, Pai, com a presença do Teu Espírito, que nós nos sintamos bem aqui, nos sintamos bem com o que nós ouviremos, nos sintamos bem com o que nós estamos falando. Unja os lábios de quem fala
e os ouvidos e a alma de quem ouve a Deus, em nome de Jesus Cristo. Amém. Podeis assentar. Graças a Deus. Eu pedi o Diago para trazer água, viu, Raimundo? Eu vou tomar um golinho de água sempre aqui. Então, eu quero falar um pouquinho sobre este contexto, né, que eu chamei de a palavra correta, e que eu tirei essa expressão do profeta William Branham, sobre a palavra correta. Deus, quando confundiu as línguas, Ele deu inteligência para o homem para poder desenvolver o seu próprio alfabeto, suas próprias expressões. Quando os entendidos, num passado bem remoto, fizeram isso, eles sabiam que quais palavras poderiam criar uma atmosfera boa e quais palavras poderiam criar más atmosferas. É claro que existem acontecimentos também que fazem isso. Por exemplo, você não precisa dizer nada para você ter uma noite ruim quando você para na beira de uma rodovia e vê um desastre, com uma vítima fatal. Não precisa. Mas, muito mais do que a visão, a palavra tem poder. Muito mais do que a visão. A visão desvanece-se mais depressa do que a palavra. Aliás, a palavra não se desvanece, não acaba. O próprio profeta diz que não. O próprio profeta. As outras coisas se confundem com as outras na nossa cabeça. Agora, palavras, ainda que nós nos esqueçamos delas, elas continuarão a existir, a menos que sejam submetidas à aplicação do sangue quando reconhecidas como erradas, como coisas indevidas, como expressões indevidas. Já pensaram nas pessoas que disseram que Jesus era Beelzebu? Aquilo não ficou perpetuado nas páginas gráficas da Bíblia. Não, senhores, somente. Não, porque a terra pode explodir. Há pouco tempo eu estava lendo uma reportagem sobre Yellowstone. Diz que os cientistas descobriram que o vulcão que existe em Yellowstone é um parque, uma reserva florestal, um parque nacional dos Estados Unidos, talvez o maior do mundo, cheio de animais, cheio de variedade de minerais e tudo mais. Lugar muito bonito, cheio de geysers. Geysers são buracos na terra que deixam escapar a pressão do magma, da lava lá de baixo, da coisa fervendo. Eles tinham uma certeza de que o vulcão, sendo do tamanho que eles pensavam, se ele entrasse em erupção total, ele teria o poder de destruir a Terra com, acho que 5 ou 6 centímetros de cinza, cobriria toda a Terra. Agora, na última descoberta, descobriram que ele é muito maior do que eles pensam e que a erupção do vulcão destruiria a Terra várias vezes. Não é verdade? Então, a palavra, o poder da palavra é muito maior do que a explosão de qualquer vulcão. Então, as pessoas que disseram que Jesus era Beelzebu, as pessoas que disseram que o irmão Branham era um falso, e as pessoas que dizem que o irmão Branham é um falso hoje, quando ele está transmitindo a vontade de Deus, a mente de Deus para o seu povo, elas estão eternamente, irremediavelmente perdidas, porque elas proferem seu juízo. Agora, não são todos os que não veem a revelação da palavra no momento.
Não são todos que não veem. Não são todos que veem, melhor dizendo, mas são muitos que não veem e ficam quietos. Porque eles têm algo dentro deles, a semente de Deus não deixa que eles profiram a sua própria sentença. Nessa mesma mensagem, o irmão Brana, ouvi, mas agora vejo, ele fala exatamente isso. Então, todo cristão, a começar de mim, um homem mais velho, ou os jovens, nós temos que ensiná-los desde pequenos saber o que significa palavras. Por quê? Por que ela foi chamada na nossa língua, por exemplo, na língua universal, nas línguas todas, de palavra? Em inglês, como é que é, Neville? Word. Por exemplo. Porque elas têm poder de criação, por exemplo. Suponhamos que eu tenha aqui um filho meu de 18, 20 anos. Filho, oi, José, por exemplo. Sim, pai. Pegue a cadeira e põe ali. Ela criou uma situação de mudança. Ela criou uma situação de autoridade. Ela criou uma situação de visão de que a cadeira não devia estar ali, estar ali. Então, a palavra é Deus. Vejam bem, os homens não pararam para pensar nisso, porque só Deus cria esse tipo de situação. Só Deus pode mudar as coisas e criar as coisas. Então, por isso é que num episódio como este aqui, não será ele que vai ser explorado na nossa mensagem desta noite apenas, mas havia um propósito de Deus por trás, para que nós, os que viéssemos depois daquilo, e principalmente nós que estamos recebendo um profeta, soubesse que quando a palavra desse profeta nos autorizasse, com autoridade mesmo, de Deus, a mudar os nossos conceitos, a mudar a nossa fé, a mudar a maneira de olhar na Bíblia, a mudar a maneira de olhar para o pastor, a mudar a maneira de olhar da adoração, a mudar a maneira de encarar uma reunião, Deus estava com isto selecionando pessoas do calibre deste homem aqui. Ele estava selecionando pessoas que, quando proferisse algo, moveria todo o céu a favor daquela pessoa. Por isso, nós somos o povo da hora undécima que mais crê em cura divina, como a cura divina é. Porque as organizações e as pessoas que não creem na revelação da palavra, elas pensam que a cura divina é apenas uma concessão de Deus. Não. A cura divina é a natureza de Deus devolvendo a natureza real para o homem. Porque Deus criou o homem sadio, a sua imagem. Então, quando Deus realmente vem e cura uma pessoa, ele está fazendo o quê? A palavra vem e acopla-se mesmo no seu físico. E aquele físico transforma-se e se transforma em pessoa sadia. Agora alguém poderia, com a mente fértil, dizer assim: bem, mas por que nós adormecemos? Há uma palavra que diz que um dia nós não adormeceremos mais. Veja como ela está em todos os lugares. Eu poderia ser cercado aqui por isso e dizer assim: bem, mas isso que você falou é um quadro muito bem pintado, mas e nós não estamos adoecendo, não vamos morrer? Aí a Bíblia diz: mas esse inimigo chamado morte, um dia ele vai ser aniquilado. Que coisa maravilhosa, irmãos! Não dá vontade da gente ser cristão de verdade e crer nisso? Aliás, dá vontade da gente viver a vida inteira dada a isso. Não é verdade? Então, o profeta, irmão Brana, que é a boca de Deus, veio
para que nós, filhos de Deus, pudéssemos ser reencontrados e pudéssemos conversar com Deus. Porque o profeta é a boca de Deus. Agora, se ele é a boca de Deus, de onde vem as palavras que ele diz? Vem do coração dele, vem do raciocínio dele, vem da mente profética, que é o próprio Deus que fez estar lá. Por isso, encarar a mensagem do Mombrana como algo absoluto é agradar a Deus em cheio, como eu não tenho outra expressão aqui. Submeter-se à sua palavra é agradar a Deus completamente. Se nós soubéssemos disso, irmão, nós oraríamos e até nos sacrificaríamos com jejuns e oração para dizer assim: Pai, eu não quero ler por ler, eu não quero apenas expressão gramatical, eu quero a sua intenção aí aonde o senhor falou isso aí. Como eu disse, Deus teve a intenção, Deus promoveu esse encontro desse centurião, um grande homem com um homem, rogando por um homem insignificante. E saiu da boca de Jesus o benefício para ele, que era o próprio Deus conosco. A abertura dos 7 selos, claro e óbvio que não podia acontecer na segunda era, nem na terceira, nem na quarta, nem na quinta, e nem na sexta, teria que acontecer agora. Por quê? Porque diz o profeta que estão sendo ditas as últimas palavras. Não haverão mais palavras. Deus vai silenciar-se. Sabe por quê? Ele quer uma privacidade. Ele não quer ouvir barulhos. Ele vai se recluir com a sua esposa. Ele vai entrar numa recâmara. Uma recâmara. E os outros vão ser ignorados. Porque o tipo mostra isso. Por isso é um verdadeiro casamento a revelação do 7º selo. Por isso é um verdadeiro casamento. Quando ele sair daqui para as bodas, meu filho, não tem nenhum convidado. Quem não for sua noiva, não adianta pensar que vai entrar, que não vai. Por isso ele contou a parábola das bodas. Se alguém tentar entrar com outro tipo de veste, sabe o que ele vai ser feito? Vai pegar e lançar no inferno de novo, e lá haverá choro e ranger de dentes. Porque ele vai silenciar-se. A voz dos 7 trovões, que é a revelação dos 7 selos, será a última voz que o mundo ouvirá. Agora, não foi somente a fonética do profeta, é uma luz, é uma revelação. Quando você pega esta mensagem e começa a buscar aquilo como deve ser buscado, aí aquilo se personaliza para você. Você vê Deus conversando com você. Eu tenho dito para a minha igreja: olha, não contente só com mensagem de púlpito. Mensagem de púlpito é um incentivo a você dialogar com Ele. Mensagem de púlpito é um empurrão que você ganha para que você vá se recluir com Ele. Vá se recluir com Ele. Vá ler, vá buscar. Por quê? Porque não afeta nas mensagens, então eu vou fazer o seguinte: eu tenho um armário que eu vou guardar a fé para usar mais tarde. A fé nas mensagens não vale nada. A fé vale no seu coração. Quando você e eu retiramos elas da mensagem e concebemos da nossa alma. E ao conceber e isto dando na semente, aquilo vai ser posto em processo. Não pode ser armazenado. Na mensagem o sinal, irmão Branco, diz: olha, quando Deus te dá algo,
Ele disse, é como quando você vai ao médico, você está com um problema, vai ao médico, e aí o médico receita para você, tome remédio fulano de tal. Ele disse que bem fará você ir na farmácia, comprar o remédio e chegar na sua casa, botar ele na prateleira. Que bem fará. O remédio ficará lá e se vencerá, seu prazo de validade, e sua doença te matará. A mensagem é exatamente a mesma coisa. A mensagem é exatamente a mesma coisa. Isso aqui não é mais uma igreja em Curitiba. Isso aqui não é mais uma casa religiosa em Curitiba. Isso aqui é um lugar de encontro com Deus, de ouvir a voz de Deus. Por isso, quando nós saímos de casa, nós saímos debaixo de um propósito. Nós saímos de casa debaixo de um propósito eterno de Deus. Não é cumprir uma agenda religiosa, não. Espera aí, deixa eu riscar. Quarta nós já fomos, mulher? Espera aí, fomos quarta? Fomos. Então riscar aqui quarta. Não deu mais satisfação ao pastor. Não. Porque se fizer assim, a hora que você e eu, se fizermos assim, a hora que você e eu necessitarmos de um encontro como este, não haverá esse mesmo acontecimento. Não haverá. Porque Deus sempre operou de uma maneira e continuará operando daquela mesma maneira. Por isso eu disse, seria uma mensagem simples, mas uma mensagem bem inteligível mesmo. O profeta Emmanuel tomou a mensagem, ouvi, mas agora vejo, e eu também quero tomá-la aqui para nós caminharmos um pouquinho, para nós percebermos que a nossa carreira cristã não é vamos dizer assim, não é que Deus catou aleatoriamente alguns, não. São pessoas predestinadas, engajadas para carregar a palavra, para carregar o Senhor nelas, hoje. Vocês têm ouvido muito o irmão Raimundo falar sobre o Apocalipse 10, de 8 a 11, não tem? Pois é, Apocalipse 10, de 1 a 6, era com Cristo, o anjo forte. Apocalipse 10, 7 era com o profeta. Apocalipse 10, 8 a 11 é conosco. Todo crente sabe disso. Não é verdade? A operação da verdade de Deus, enquanto o rapto não se dá, está entregue a cada eleito que Deus chamou. É mais expressivo a expressão bíblica de que eu vim buscar e salvar o. Não é um, não. É o. É artigo masculino definido, singular. É o indivíduo predestinado por ele. Porque ele sabia que este indivíduo, dentro desta predestinação, cumpriria o quadro todo. O resto está de fora. O resto está de fora. Por isso o profeta diz, nós chegaremos lá e quem sabe até nos surpreenderemos. Porque isto é uma comissão que vem junto com uma inspiração que, por sua vez, recebida, transforma-se numa revelação, numa visão do que a pessoa é, e da visão do que Deus está fazendo, e da visão do seu ministério aqui, e da operação de Deus na vida dela mesma. Aí, quando você concebe isso, Satanás pode falar para você o que ele falar. Pode falar que você não vale nada, pode falar que você vai para o inferno, pode falar tudo que você crê é seu, tudo. Se ele disser para você não vai acontecer, ele está apenas blefando, diz Mambrando. Porque Deus não pegaria esse que eu vim buscar e salvar o que se havia perdido. Você já pensou uma coisa? Eu tenho uma carteira aqui. Se eu perder essa carteira e eu acender uma via com a lanterna
procurando aqui, você me perguntar assim, pastor Vanderlei, o que o senhor está procurando? Eu direi assim, minha carteira. Aí você diz, achou? Achei. Você dá graças a Deus, não provoca nenhum comentário. Agora, se você me vir com uma lanterna na rua, procurando a carteira, pastor Vanderlei, o que o senhor perdeu aí? O que o senhor está fazendo aí? Estou procurando uma carteira. O senhor perdeu? Você, não, nunca perdi carteira nenhuma, não. O que você vai me considerar? Um louco. Você não é um louco. Deus veio buscar você e nem Deus era o louco. Quando você creu na mensagem, conceba isso como semente. Conceba isso como uma intimidade com Deus. Conceba isso como um ventre espiritual se abrindo e recolhendo, e o óvulo e o útero fechando, a trompa fechando, para nascer esse filho, entre aspas, para que Deus se compraza em você e Apocalipse 10, 11, 8 ou 11 se cumpra. Não é questão de se esforçar para ser. Não, se Deus quiser eu vou ser. É uma questão de concepção, de conceição. É você e eu concebermos aquela palavra. Por isso é a palavra vindo. Deus veio buscar quem? Meu marido? Minha mulher? Não. Deus veio me buscar. A minha mulher que se vire. Ela também, ela que se vire. Agora, ela também tem que crer que Deus veio buscá-la. E aí, quando eu chegar lá em cima, eu vou encontrar com ela. Eu irei encontrar com ela. Então, eu fiz algumas anotações aqui, ó. Se necessita uma mente eleita. Se necessita uma mente eleita, profética, para entender o plano de Deus para a vida da gente. Quem é o profeta por excelência? Quando você pegou a mensagem, parece-me que é para que foi dado o Espírito Santo, o irmão Branham diz assim, quem é o profeta de hoje? Aliás, quem foi o profeta dos dias de Moisés? Ele próprio responde, foi Deus. Quem foi o profeta dos dias de Paulo? Foi Deus. Quem é o profeta do dia de hoje? É o William Branham? Não. É Deus. Ora, se Deus foi tudo em todos no passado, quem é o eleito hoje? Foi uma pessoa que surpreendeu a Deus. Deus chegar no céu e conversar, se nós crêssemos em Trindade, ele chegaria e falaria assim, Espírito Santo, vem cá, chama o filho lá, para eu contar um negócio para vocês. Você acredita que eu achei um crente beleza lá no mundo? Isso jamais se daria, porque o fato de Deus ser o profeta em todas as eras, o fato de Deus, todas as vezes, naquele ciclo de tempo, as pessoas que eram dele tinham a sua mente. Você é encontrado porque Deus procura pessoas que tenham a mente profética. Você pode dar glória a Deus por isso? Aleluia! Então não depende do que os outros pensam de mim, não depende da minha santidade, não depende do que eu tenha feito, depende do que Ele fez por mim. Glória a Deus! Aí alguém, eu espero que vocês não entendam mal. Nós gostamos muito de pôr a nossa família. Eu posso falar um pouquinho sobre pôr a família daqui a pouco. Mas aí é que entra aquilo que eu falei no programa ontem. Deus só tem 2 sentimentos. Ele não tem afetos. Afetos somos nós quem temos. Deus não salva ninguém, porque Ele foi passando enquanto levava alguns eleitos e deixou um coitado, e viu um coitado, o que custa eu levar esse coitado? Não levará. Por isso,
Nós chamamos isso de eleição, de semente eleita. E a semente e a palavra é a semente original. A palavra falada é a semente original. Ele falou e nós viemos à existência. Só que ele falou e me trouxe à existência no ano de 2014. Que o profeta diz que é uma era bem-aventurada para os eleitos, não é? Não falou isso? Então, ele não faz isso. Por quê? Como eu disse no programa ontem, só para me ajudar aqui a conectar uma coisa com a outra. Ontem eu falei no programa, mais resumidamente, sobre os dois sentimentos de Deus. Ele só tem dois. Deus não tem nenhum outro. Ele só tem justiça perfeita. O irmão Branham diz assim: quando Deus condena, Ele está condenando com a justiça perfeita. Quando Ele salva, Ele está salvando com o amor perfeito. Por isso o irmão Branham diz: ninguém entra aqui sem o amor perfeito. Não é que o amor perfeito é um requisito carismático da pessoa. É que o amor perfeito é a própria natureza da pessoa. Não é que eu fiquei amoroso de uma hora para outra depois que eu fiquei crente. Claro que eu tive a consciência que um crente é amoroso, mas aquilo vem de dentro de mim, porque eu vim de Deus e vou voltar para Deus. Você veio de Deus e vai voltar para Deus. Então, eu falei no programa ontem que quando Deus quis destruir o mundo antediluviano, Ele falou para Noé: a arca tem tantos côvados de largura, tem tantos côvados de comprimento, tem tantos de altura, tem uma janela assim, tem uma assim. E você pode ir fazendo, é você que vai pôr a mão, você vai pregando, obedeça só a altura, obedeça só o tamanho. E foi falando com ele. No fim, quando a arca ficou pronta, ele falou para Noé: vamos inferir aqui. Inferir é fazer como se Deus tivesse tido um diálogo com Noé. Ele falou para Noé: está tudo pronto? Noé falou assim: Senhor, está faltando só uma coisinha. Aí ele falou para Noé: o que é que está faltando, Noé? Noé falou: Senhor, está faltando você chama de tramela? Chama? Paranaense fala tramela? Não, o goiano também. Aí ele falou: Senhor, está faltando a tramela. Aí ele falou assim para Noé: Noé, pode colocar. Por exemplo, ainda estou inferindo. Noé, mais que depressa, pegou enxó e fez uma tramela e pegou um prego e ia pregando do lado de dentro. Quando ele foi dar a primeira martelada, Deus falou: não, Senhor, a tramela é do lado de fora. Você é muito afetuoso. Se quando as águas começar a subir e a sua irmã trouxer o Juninho com os dois olhinhos verdes, ela vai subir numa escada e vai falar: Noé, pelo amor de Deus, Noé, eu ainda sou culpada, mas o Antônio, nós rejeitamos, jogamos tomate podre, mas Juninho nasceu tem 3 meses, Noé, põe ele aí dentro. Você acha que Noé poria ou não? Deus falou: vai Juninho, com Antônio, com Maria, tudo para o Beleléu. Isso prova que não entra que não tenha vida de Deus, que não tenha mente de Deus, que não seja o corpo de Deus, que não tenha luz de Deus, e que esta luz é dada por esta mensagem hoje. Não é uma lanterna fabricada pelos presbiterianos. Aliás, a lanterna presbiteriana já apagou muito tempo. Nem pelos neopentecostais, porque a maioria deles são ladrões, extorquidores, mas pela palavra falada. Eu quero ler alguma coisa aqui para vocês,
Antes de eu mostrar o quadro, quando Adão pecou, antes eu vou mostrar esse quadro. Quando Adão pecou, todo mundo sabe que Deus é onisciente, é absoluto, é onipresente, e Ele conhece todas as coisas sendo onisciente, Ele está em todos os lugares sendo onipresente. Ele tinha um plano, diz o profeta, por isso você e eu temos que respeitar o que foi dito. Por isso eu fiz aquele prelúdio no começo. Tem que respeitar o que está escrito. Eu e você, se desdenharmos do que está escrito, talvez seja a maior prova de falta de eleição. Não é só rejeitar, não, é desdenhar. Rejeitar talvez não seja. Não seja. Porque Paulo assistia cristãos serem mortos. Se eu fosse julgar a Paulo, ele jamais seria apóstolo. Nem depois de convertido eu ficava com a orelha em pé com ele. Por causa de ser homem. Mas Deus, o profeta, irmão Branda, diz que Deus tinha um atributo de Salvador, ele tinha que colocar isso para fora. Isso é outro assunto, fora do que eu estou falando hoje. Aí alguém diz assim, bem, ele provocou a queda, ele disse, não. Ele não impediu a queda, é diferente. Mas ele não podia impedir, para botar o atributo de Salvador, ele não podia impedir. Era um quadro de Deus. E não ensina Deus fazer as coisas, não. Não ensinemos Deus a operar, não. Ele sabe fazer as coisas. Bem, mas aí Adão pecou. Quando Adão pecou e Deus desceu, porque tinha companheirismo com ele desde a criação, e uma das coisas que Deus mais ama é companheirismo com os seus filhos, diz o profeta. Por isso, quando você entra numa igreja e nós estamos tendo uma reunião espiritual, você e eu temos que buscar sentir companheirismo com Deus. Eu ouvi uma mensagem de um peruano sobre companheirismo, eu tive que rever algumas maneiras de eu agir. Está entendendo? Deus requer que quando Ele desce para ter companheirismo com você, tudo que está em você, que é próprio dele, que coincide com as coisas que ele é, aquilo tem que fazer uma ligação. É igual quando você encontra uma pessoa, Marcos, que você diz, mas essa pessoa parece que eu já conheço há tanto tempo. Vocês dois combinam. Seus assuntos, o que ele fala, bate com isso. Casamento é mais ou menos assim. Ninguém deveria casar com uma moça que não gostasse do tom de voz dela. Ninguém deveria. Pastor, mas isso aí é bobagem, porque pode ter um fanhoso que vai dar um bom marido. Ele pode dar um bom marido, mas ele não fará a mulher dele feliz completamente. Dar bom marido está a milhões de distância de fazer a mulher feliz e vice-versa. As almas têm que ser gêmeas, mas como hoje não é dia de casamento, deixa eu voltar para cá. Então, quando Deus desceu, Ele provocou em Adão o reconhecimento da quebra de ciclo. Vejam que ele sendo onipresente e onisciente, aliás, onisciente, ele desceu e fez como se ele não soubesse o que tinha acontecido. Ele desceu, o irmão Branham diz que o clima era outro naturalmente, porque qual lar, qual loja, qual comércio, qual igreja que as pessoas estando em pecado, o clima é bom? Não é. Então, quando ele chegou ali, que Adão tinha pecado, ele saiu como se ele não fosse onisciente. Adão, onde você está? Ele estava provocando Adão para que Adão falasse.
o reconhecimento de ter quebrado aquele ciclo que Deus estava com ele. Cada período Deus precisou de um mensageiro. Cada era Deus precisou de um mensageiro, para que aqueles que haviam se envolvido com aqueles espíritos que atacavam as eras todas, ele enviou um mensageiro procurando as pessoas, provocando nas pessoas. Foi o que aconteceu com Lutero, com o próprio mensageiro, provocando nas pessoas o desejo de reatar com Deus. Pastor, mas eu não sabia. Você, mas sua alma e minha alma sabiam perfeitamente. Aí quando ele disse: Adão, onde estás? Ora, Deus não sabia onde Adão estava? Claro que sabia. Mas ele queria que Adão, o próprio Adão, se localizasse. Ele sabe, mas ele sabe também que para haver reatamento é necessário que eu saiba que eu transgredi e estou num lugar indevido. Agora a igreja segura no banco. Quando a pessoa peca, quando a pessoa transgride, principalmente reincidentemente, quando a pessoa faz isso e Deus vem a ela e ela não sente nada, ai, ai, ai. Por isso que o reincidente, é perigoso a reincidência. Embora Jesus tenha mandado perdoar o irmão 70 vezes 7. Mas ele diz também que há uma linha de misericórdia, que pode ser transposta. Por quê? Porque a reincidência faz com que a pessoa acostume-se com o lugar onde está. O Neville hoje mesmo me falou sobre costumes. Não é isso exato? Então eu vou dar uma figura aqui, uma alegoria para vocês verem, uma figura de linguagem para vocês entenderem. Quem já viu boi puxar carro aqui? Quem já viu? Quase todo mundo. Antigamente o boi de carro lá em Goiás, eu sou goiano. Então eles tinham 8 juntas de boi. Tinha os bois de guia, que eram os que sabiam levar o carro para onde o carreiro queria. Tinha os do meio, que eram os que faziam força mesmo. E tinha os de coice. Os de coices que eram os que freavam o carro e os que seguravam o carro para descer a ladeira. Você está entendendo? É os que aguentavam o peso. O pescoço do boi de carro tinha canga nele como tinha nos outros. Mas você olhava o pescoço dos outros bois, não tinha quase sinal nenhum. Os do boi de carro criavam uma crosta dessa grossura. A reincidência do pecado foi o que Deus tentou evitar com Adão, porque Deus é muito rápido. Logo que Adão pecou, ele desceu como um raio, diz o profeta, antes que o diabo chegasse. O diabo nunca ganhou a corrida de Deus. Deus sempre ganhou a corrida, você fique sabendo disso. Então Deus desceu como um raio e trouxe essa consciência para Adão. E aquele boi, a canga faz isso, ó, vap, 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 vap. Você olha, tem uma crosta assim. Você pode enfiar um espinho desse tamanho, uma agulha ali, que o boi não sente nada. O pecado tem este efeito na vida das pessoas que não recebem a visita de Deus. Eu vou ler agora, quando Deus vem e fala, você errou. Por que eu comecei a falar em mente profética? Porque só a mente profética tem a sensibilidade do erro. Por isso, este que tem essa sensibilidade é o que se havia perdido. Deus seria bobo se ele procurasse o que se havia perdido sem nunca ter perdido. Então isto prova que nós éramos antes sem pecado, prova que nós estávamos nele, prova que nós éramos dele lá no passado. Diga glória a Deus por isso. Isso traz convicção de eleição. E o convicto de eleição, ele espera uma coisa só: o rapto.
a transformação dos corpos e o rapto. Eu não gosto de polêmica doutrinária, não gosto. Mas eu afirmei para a minha igreja: ele executa 3 coisas na sua descida: alarido, embora a gente saiba perfeitamente que muitos, até as nécias, ouviram o alarido, creram no profeta, mas não entenderam a voz do alarido, que é muito importante. Não é só crer no alarido, é saber o que aquele alarido falou. O eleito tem a mente para saber o que o alarido falou, né? Então, Deus, era isso que eu estava falando. Deus desceu rapidamente e disse: Adão, Adão, onde estás? Eu estou falando que eu li na mensagem do profeta. Ele estava querendo fazer com que Adão, antes que o pecado lhe entorpecesse completamente, ele estava querendo fazer. Ele faz isso até hoje. E sabe qual é o maior pecado de hoje? A rejeição da palavra. Não é comer maçã e nem dormir com mulher, não. É a rejeição da palavra. Por isso, 7 selos é o maior avivamento e despertamento. Se não é movimento para o mundo, para a minha e a tua eleição e a tua alma é. Você eleito sabe do que eu estou falando. Teve um homem interior dentro de você que achou bom e ouviu a voz e disse: estou aqui, Senhor. E você se situa. O que o irmão Branham diz? Que o livro na mão do anjo, o livro na mão do que estava sentado, estava fechado. E que o Senhor foi lá, pegou o livro na mão dele, e em Apocalipse 7 o livro aparece aberto. Para quê? Deus estava brincando de teatrinho. Para que ele abriu o livro, sendo que seria uma coisa supostamente indecifrável, uma coisa que ninguém jamais poderia ter alcance aquilo? O principal objetivo do livro aberto é para eu e você, não essa carne, não esse Vanderlei, mas essa teofania, essa parte de Deus, ver, identificar. Não é ver escrito Vanderlei, não. É ver a semelhança de Deus, é ver a essência de Deus, que sou eu lá dentro, e ter certeza absoluta que o que foi dito pelo profeta mensageiro, o anjo entregou na mão dele para ele entregar para você. Isso cessa essa lutinha que todo crente internacional tem. Eu estou numa luta. Mas hoje hoje o diabo está bravo, viu? Hoje o diabo parece estar endemoniado. Não é assim. Ele desceu. Agora que eu vou tomar a mensagem do irmão Branham, que eu gostei demais disso aqui, muito mesmo. Quando Adão falou para ele, irmão, que ele falou: Adão, Adão, onde estás? Ele falou: estou aqui, Senhor, estou nu. Porque o irmão Branham fala: mas que felicidade Adão na hora, hein? Ele havia perdido. Sabe o que deixa você nu? Sabe o que vai deixar você nu? Não é só a roupa, não, é a falta de vida eterna. É falta de vida eterna. É falta da herança que Adão perdeu e que consequentemente nós perdemos. Senhor, olha aqui, Senhor. Eu não sou mais semelhança do Senhor, que o Senhor é eterno. Eu perdi minha eternidade. A revelação dos selos devolve esta luz, esta convicção para você, e você aí sim, você aí vai entender o profeta. E o William Branham, mas é demais você falar que se ele tem 2 pés, são os meus.
Claro que sim. Se você recebe isto, se ele tem 2 pés aqui, são os teus. Se ele tem 2 mãos, são as tuas. Se ele tem uma mente, é a tua. Aí você fala, pastor, mas eu sou tão fraco, espero só você ter seu corpo ser transformado, que ele executa as 3 coisas na sua descida: alarido, voz de arcanjo e trombeta de Deus. Aquilo que eu estava falando, particularmente, sem querer causar polêmica, eu creio que se não foi feita ainda, a voz de arcanjo está em plena cumprimento. Só falta o nosso posicionamento para nós vermos eles. E não é conto e carunchinha. Isso não é teologia. Não é o PhD que falou. Estava escrito no livro quando ele foi aberto. E nós lemos isso no livro lá quando foi aberto. Diga glória a Deus por isso. Então agora eu posso ler a mensagem do irmão Brana. No parágrafo, a mensagem ouvi, mas agora vejo. Vocês não estão cansados não, né? Eu já estou passando da sua hora, não estou não, irmão. Hein? No parágrafo, a partir do parágrafo 152, quando eu estou lendo eu vou mais devagar, eu leio e comento como Deus me mostra. Então vocês tenham só um pouquinho de paciência, são alguns parágrafos apenas. Então, a partir do parágrafo 52, nós vamos tirar grande lição aqui, uma grande lição, grandes lições aqui. Ele diz assim: estávamos todos assentados ao redor da mesa, falávamos sobre isto que tinha acontecido na criação de esquilos, sobre o poder da palavra falada. A palavra falada é o poder criativo. Eu demorei para entender o que significava. A palavra falada é a semente original, porque eu pensava que, vamos supor, vamos supor que isso aqui fosse a semente daquela palma. Vamos supor que isso aqui, esse grão, estivesse lá no princípio. Então, antes de existir aquela palma, o que existiu primeiro? Foi? Mas não era isso não. Porque a palavra falada que criou esta semente, que é de fato a semente original. Veja quem nós somos. Deu para você ver quem nós somos? Deu para você ver que você não é qualquer coisa? Deu para você ver que você não é essa forma, essa estrutura que você tem apenas? Que você é Deus hoje, fora essa casca perecível, fora esses 16 elementos, não resta a menor dúvida. Creia ou não creia, acuse quem quiser te acusar pelas tuas fraquezas. Acusaram a Jesus. Eu comecei falando sobre eles reputá-lo como Beelzebul. Você é que tem que crer. É que tem que crer que ao ter na chegada dele para você respondido como esta mulher vai responder, aquela palavra falada antes vai se manifestar para você. Ah, se o povo entendesse isso. Ah, se a igreja entendesse isso. O profeta esperou isso enquanto em vida. Então ele estava contando sobre o poder da palavra falada. Todo mundo conhece a história, por isso eu peguei daqui para frente. Irmão Brana, o que você está fazendo? Estou caçando, senhor. Estou caçando. O que você está caçando, Brana? Esquilos. É mesmo? Apanhaste algum? Não, senhor. Como se Deus não soubesse. Olha ele provocando a situação. Como Adão, embora ali não fosse para retirar o pecado, porque a expiação já houvera sido feita, agora era a redenção. Deu para você entender? E agora era a hora de reclamar pela mesma palavra falada
os seus. E isto ficou escrito para que eu e você crescêssemos como Rat Moser, colocássemos a nossa confiança e esta mesma palavra provocasse na minha e na tua vida o mesmo resultado. Apanhaste algum? Não. Veja Deus, o mesmo Deus do princípio provocando a situação. Ele não sabe que no Ambrana não tinha matado nenhum. Ele sabia até que esquilo não apareceria em sicômoro. Ele sabe até que aquela região não era própria para esquilo. Como o pecado, como o jardim do Éden não era lugar para pecado. Nunca foi, era lugar de comunhão. Quando William Branham criou esquilos pela palavra, Deus estava mostrando para ele e para nós que esta dimensão aqui não é lugar de outra coisa, é lugar da palavra falada a fazer efeito nas nossas vidas. Deu para vocês entenderem, não deu? Então, o que você quer, William Branham? Você quer esquilos? Quero esquilo. Quantos? Olha Deus. Igualzinho ele fez com o Rat Moser. Já pensou se o Branham falar, senhor, mais ou menos aí. Deixa eu ver, eu tenho que levar um para o Zé, um para o Pedro, para o Joaquim. Mas ele tinha prometido para Deus que não faria isso, mas não caçaria para levar para os outros. Então, ele disse assim, eu quero o limite. Por quê? Porque o limite do estado onde ele estava era 3 esquilos por licença. William Branham estava enquadrado nas leis. E William Branham estava enquadrado em Romanos 13. Você está pesaroso de ter polícia para bater nos outros? Polícia só bate em safado e vagabundo. Você está pesaroso por causa das autoridades fazer isso, aquilo com você? Submeta-se às autoridades. Foi o que Deus fez um teste com ele. Porque rapto é só para pessoas que tenham esta visão. Mas isto vamos deixar de lado. Ele disse, irmão Branham disse, senhor, mas aqui eu nunca vi esquilo em ramo de sicômoro. Ele disse assim, William, o Billy, Deus falou para ele, manda um aparecer em tal lugar. Aí o irmão Branham diz, apareça. Pá, ele diz, mata. Dentro disso pode ser explorado 10 escolas dominicais, 10 cultos. Atira, acerta o alvo, obedeça a ordem, mira bem mirado, olhe se o cartucho é apropriado. Você poderia pregar aqui dentro várias coisas. Aí ele levou e pá, caiu. Se vai lá e pegue. Irmão Branham foi lá, pegou sujo. Irmão Branham disse assim, visão não sangra. Peraí, chegou lá, ao pegar o esquilo, sangrou tudo de sangue. Aí ele disse, agora você quer o outro aonde? No galho do pau. Naquele galho seco. Apareceu, pá, tira. Aí ele caiu, escondeu. O irmão Branham falou, parece que foi uma visão. Falei, não, vai lá ver. Chegou lá, o irmão Branham foi ver, de trás do pau, estava lá o esquilo morto. Até que matou o terceiro. Deus estava provocando o William Branham com a palavra. Deus estava querendo que ele expressasse, que ele mostrasse a expressão do desejo de Deus para toda a noiva do Senhor. Porque vocês acham que Deus fez alguma coisa com William Branham só para ficar com os dois? Só para ficar com os dois? Se fosse assim, que Deus seria esse? Aquilo é uma demonstração do que viria sobre nós, para nós. É desejo dele que nós vivamos que quando você colocar a sua visão na mensagem, você fique sabendo que é um diálogo com Deus, e Deus pode fazer coisas grandiosas fora o verdadeiro propósito daquilo. Mas os crentes hoje
Eu tenho, só para me descansar um pouquinho, eu conheci um homem, parece alguns crentes. Ele era meu tio-avô. Tio-avô é tio do meu pai. Ah, não, ele era cunhado do meu pai, portanto era tio meu mesmo. Aí ele estava com 92 anos já. Aí morreu a mulher dele com 84. Aí nós fomos lá visitar ele. Ele chamava Charlindo. É o Charlindo. Aí chegou lá e falou assim, ele era meio surdo, ele achava que a gente também era. Eu estou achando que Deus esqueceu de mim. Levou minha mulher e me deixou. Não, Charlindo, as coisas é assim mesmo, não. Eu não presto mais nada, não. Deus podia ter me levado junto. Aí deu uma dor nele. Um dia lá deu uma dor nele, ele gritou, gente, me acorde, senão eu morro. Quem não tem visão do que Deus está fazendo é um crente desse jeito. Quer ir para o céu, que qualquer hora Deus pode me vir, eu estou pronto. Mas, quando chega a hora de provar, que Deus nos provoca, sabia que Deus nos provoca com situações inusitadas, hein? Situações que nunca nós passamos por elas, Deus nos prova com a palavra. Está parecendo uma escola dominical. Mas vamos lá rapidamente para terminar. Aí ele disse, por isso eu li só o começo. Estávamos todos assentados ao redor da mesa e falávamos sobre isso. Aí eu vou pular para o 154. Eu disse, aliás, é o 155. E a pequena Hattie Moser estava sentada ali atrás e disse, irmão Brana, tudo o que aconteceu com você, eu só estou acrescentando aqui porque a resposta dela é muito sucinta, só para vocês entenderem. Quando ele contou que Deus criou esquilos, que Deus parou a tempestade, que Deus fez isso, que Deus fez aquilo, ela disse assim, irmão Brana, ela parou, ela interrompeu o profeta, e não era interrompendo o profeta, era interrompendo a Deus. Deus gosta dessa interrupção. Aí ela disse assim, irmão Brana, ele disse, sim, irmã. Ela disse, isto que você está dizendo não é nada a não ser a pura verdade. Agora eu quero que vocês parem só um pouquinho para você pensar na palavra falada, é a semente original. Sabe o que ela fez? A palavra falada saiu do conto do profeta e entrou na boca dela. Porque foi o que ela disse que provocou o que acontece posteriormente. Por isso eu pus o tema, a palavra certa que ele vai falar aqui. Mas o tema não condiz com esse conteúdo. O tema é só para entender, é só para você saber do que eu estou falando. Eu criei e creio que aquela simples viúva, eu inclusive fui lá na porta da casa dela alguns anos atrás. Aquela mulher, Deus, o profeta, ao falar com ela, provocou tanto a eleição dela, a mente profética dela, que a palavra foi transferida para ela. Porque o irmão Brana logo em seguida falou para ela, o quê? Ela diz, tudo isso que está nestas literaturas são verdade. Aí ele disse, é assim? Então peça o que você quiser. Que coisa maravilhosa, irmão Raimundo. E isso tira o irmão Brana de cena. E ele foi tirado de cena. Naquela oportunidade ele foi tirado de cena. Mas não foi ele depois que deu? Foi, porque ele era a boca de Deus naquele momento. Mas no proferir, tanto é que ele até tentou ajudá-la. Ele até tentou ajudá-la para ela adquirir o que a palavra que ela disse provocou. Até que ela
veio ao coração dela. Ela falou: sabe, por isso nós devemos tomar com o nosso maior desejo. Há poucos dias uma pessoa chegou em mim, falando de uma senhora da minha idade mais ou menos, muito bem localizada na vida financeira, de tudo isso. Aquela irmã disse que chegou perto daquela irmã rica e falou: escuta, mas você está trabalhando até hoje? Menina, preciso trabalhar. Sabe por quê? Eu passei metade da minha vida ganhando, agora eu vou passar o resto da minha vida conservando. Esse era o maior desejo que ela tinha: conservar o que havia ganhado de ouro e de prata e de bens e disso e daquilo. Ela não valorizou-se a si mesma. Ela acha que ela não vale o vestido novo. Se ela não tivesse dinheiro para comprar o vestido novo, tudo bem. Agora, você poder comprar, usufruir, comer, viajar, ir no encontro, correr atrás disso e daquilo, guardar na poupança, especialmente para conservar. Então, quanto você vale? Ah, eu não vou comprar esse carro, não vou comprar um calhambeque. Você vale só um calhambeque. Mas repito, isso é assunto de escola dominical, né? Então, quando ela falou isso, vamos com ele mais um pouquinho aqui. Aí ele disse assim, a pequena Rádia disse: irmão Brana, isto não é nada mais senão a pura verdade. Irmão, houve um estrondo no céu. A mesma agilidade que houve quando Adão pecou. A mesma agilidade quando todas as vezes que é preciso do céu entrar em movimento. Por quê? Porque chega de silêncio no céu. Lá já houve silêncio por quase meia hora. Só que enquanto havia silêncio, lá havia uma gritalhada sem fim aqui. Aqui, igreja não é lugar de silêncio. Igreja é lugar de grito, de choro, de ovações, de louvores, de palmas, de aleluia, de glória, de pulo, de lágrima, de tudo. Houve silêncio lá, porque estava havendo um barulhão tremendo aqui, ó. Agora depois lá voltou a movimentar, para que aqui seja uma figura do que está acontecendo lá. Então, olha o que o profeta vai falar para você e para mim agora. Veja bem, e a pequena Rátia estava sentada ali atrás e disse: irmão Brana, isto não é senão a pura verdade. Aí ele disse: ouça, igreja do Senhor. Ele disse: ela disse a coisa certa. Daqui que eu tirei meu tema. Vamos repetir todos nós? Ela disse a coisa certa. Agora vamos repetir comigo do jeito que eu vou falar. Eu vou dizer a coisa certa. Olha, vamos 3 vezes, vamos 3, mais 2. Eu vou dizer a coisa certa. A última. Eu vou dizer a coisa certa. Sabe o que é isso? Uma aliança com Deus agora. Você acaba de fazer uma aliança com o seu Deus. Só para terminar. Quando ela disse aquilo, o Espírito Santo caiu naquele canal. Ah, não foi na casa dela não, foi no canal para pedir. Porque ele sabe pedir, porque está escrito: vocês pedem mal. Agora sabe por quê? Porque o Espírito não está no pedido. Quando o Espírito está no pedido, pede a coisa certa. Porque até o profeta, irmão Eliezer, tentou ajudar ela. Você é pobre, manda cair $1 milhão na sua mesa. Que teste, hein? Mas não era Moser mais. O domínio ali não era Moser, era a sua mente. Eleição. Era a Rátia palavra.
Quando a igreja entender isso, não era Rate pobre, não era Rate viúva, desamparada, era Rate Deus, era Rate noiva, era Rate senhorita Jesus. Quando Esther entrou na presença do rei, o rei percebeu logo e provocou nela um pedido. Porque ela sabia que a semente eleita estaria perdida. Mas ele, sendo o rei, sabe tudo, ele amava. Ela entrou, ele viu o rostinho dela, e ele podia muito bem falar antes, mas ele disse: Esther, o que te incomoda? Fala. Fala. Porque eu te dou até metade do reino. A metade, ele só tinha metade, que a lei, metade já era dela. E ele abriu os selos para nos dar todo o céu para nós. Você crê nisso? Nunca parte-se disso. Creia, creia, creia e diga: Deus, eu quero crer nisto. Esther sabia que se ela não manifestasse o que ela foi lá, havia um propósito por trás da chegada dela. Havia um propósito importantíssimo. Vocês têm que crer, a igreja tem que crer. Vocês têm um pastor maravilhoso. Vocês têm esse menino que está desbrochando como um girassol. Vocês têm tudo na mão para saber que essa eleição dessa igreja depende dessa aceitação dele, desse apontar deste cetro, desta provocação que ele faz. Ele sempre está nos provocando para louvar, para orar, para jejuar, para andar, para ler. Ele sempre está provocando. Esther, o que você quer? Antes dela falar, ele disse: te dou metade do reino. E sabe o que ela falou para ele? Todo mundo conhece a história. Eu espero que tenha ajudado vocês, porque eu estou gastando o meu resto de velhice nesta palavra. O dia que vocês ficarem sabendo que eu parei de respirar, o coração antes do rápido se esfor, vocês fiquem sabendo que eu morri, a palavra correta é essa, pregando isso. Ela disse a coisa certa. Quando ela disse aquilo, o Espírito Santo caiu sobre aquele canal. E outra vez, cada um que estava ali sentiu aquele resultado. Sentiu isto. E eu me levantei e eu disse: irmã, sabe que você acha que aquele era o William Branham? Ele é o filho do homem. O filho do homem é o mesmo que falou para o centurião. É o mesmo, não mudou nada. Você está achando que quem deu os filhos em conversão? O William Branham não tem poder para converter ninguém não, gente. Por isso a pessoa que rejeita os dias da manifestação do Filho do Homem, ele rejeita este diálogo, esta visita, ele rejeita esta luz. Ele disse: eu me levantei. Jesus também se levantou. Eu me levantei e eu disse: Rate, assim diz o Senhor. A irmã disse, agora eu vou terminar. A irmã disse a palavra certa. Aí ele conecta com a cirofenícia. Eu ia falar mais, mas não vou. A mulher cirofenícia. Você lê lá depois o que aconteceu com a cirofenícia. A manifestação do Filho do Homem. Agora, eu falei algo importante aqui, talvez tenha passado desapercebido. O profeta se ausentou.
profeta se ausentou. Paulo e Barnabé, se me falha a memória, desceram à região de Antioquia, não sei se foi Antioquia, encontraram alguns discípulos, você sabe onde foi? Todos nós sabemos, não sabe? Desceu a região lá, uma região, encontrou os discípulos de João. A Éfeso, foi isso, né? Encontrou os discípulos de João. Aí Paulo começou a falar com eles e disse para eles, Paulo disse para eles assim: Paulo é o mensageiro da era, portanto ele era responsável pelo conhecimento daqueles homens com quem ele estava dialogando. Mombrano é responsável por nós. Então ele perguntou assim: recebeste o Espírito Santo quando crestes? Aí eles disseram: o quê? Paulo falou: recebeste o Espírito Santo quando cresce? Aí um olhou para o outro assim: nós nem sabemos o que é Espírito Santo. Paulo falou: então o motivo de vocês é o quê? Então a dinâmica de vocês é o quê? A fé de vocês é o quê? Vocês creram só com a cabeça? A conversão de vocês é só intelectual? Sabe o que aconteceu? Eles ainda estavam presos ao mensageiro. O mensageiro já havia morrido, até o precursor já havia morrido, até o precursado já havia ausentado, e eles ainda estavam presos ao mensageiro. Hoje o mensageiro já ausentou, nós estamos presos ao noivo. Amém? Vamos ficar em pé? Vamos fazer uma oração para que Deus vivifique isso nas nossas almas. Pai, tivemos todo o cuidado, Senhor, de ser uma bênção aos irmãos desta casa, porque eu creio que onde eu for, onde a irmã Marli for, onde o irmão Raimundo for, aonde qualquer um aqui for, ele tem não a obrigação, mas o dever de ser uma bênção. E eu espero que a igreja que está em Curitiba tenha entendido um pouco melhor, um pouco mais, não melhor, um pouco mais do seu posicionamento na palavra. Cobre-nos com teu sangue, Senhor. Como tu sabes, eu ia citar o que Raabe disse aos espias e o que a palavra dela provocou, mas o tempo não nos permite. A palavra dela provocou as muralhas caídas. Pai de misericórdia, e o seu resgate. Para nós é a mesma coisa, Senhor. Em nome de Jesus, ajuda o pastor Raimundo, esse guerreiro batalhador. Ajuda os seus auxiliares, seus filhos, sua querida esposa a batalhar até o fim. Ajuda cada irmão, quando voltar para casa, volte como ovelha, ruminando o que ouviu, comentando com marido, mulher, filhos o que ouviu, e que esta mente evolua para uma mente espiritual a cada dia, assim como a minha também, Senhor, a da minha esposa, de todos nós aqui dentro, em nome de Jesus Cristo, amém. Deus abençoe a cada um de vocês. Muito obrigado por ficarem, por esse comportamento maravilhoso de vocês, e até, quem sabe, outra oportunidade.